E Pepe, a gente está falando sobre liderança, a gente falou sobre as competências que o vendedor precisa desenvolver para virar líder, a gente falou sobre os riscos, né? Mas eu queria trazer um ponto aqui que eu acho que é pouco explorado, mas ele é muito importante, que é como equilibrar a pressão por resultados com a necessidade de manter um ambiente de trabalho saudável. Porque aí a gente pega quem quer virar líder e que de repente tem um líder que é ruim, que é só cobrança, e a gente também consegue falar com um líder que de repente tá com uma dificuldade de, cara, pô, eu tô realmente fazendo muita pressão e eu tô sentindo que eu tô perdendo talento porque essa pressão o cara prefere ficar em casa, né, do que vir trabalhar no meu time. Como é que a gente faz para equilibrar? Cara, pensando como vendedor, você precisa conseguir separar o que está na sua mão e o que você tem controle, o que não está na sua mão e o que você não tem controle. A assinatura do contrato, você não tem controle. A ligação para agendamento de reunião, você tem controle. O agendamento da visita, nem sempre você tem controle. Mas realizar uma visita, uma reunião com excelência para aumentar a tua conversão ali naquele momento de interação com o cliente, você tem controle. Então, o que você controla é obrigação sua desempenhar com excelência. E, voltando ao que a gente já falou, que a venda nada mais é do que a consequência de um processo comercial bem executado. Se você executa o seu processo, a sua venda vem. Lógico que tem maturação de carteira, tem momento de mercado, coisas que podem trazer uma oscilação maior, mas um bom profissional, ele cria um pipe e gere uma carteira para que ele tenha um ciclo saudável ali de fechamento e não dependa de uma ou outra bala de prata. Então, muita pressão, seu chefe te cobrando muito de venda, calma, respira, entende o que está na sua mão e faz com excelência o que está na sua mão. O resultado vem. Como líder, eu diria que 90% dos líderes comerciais, eles são muito bons de estratégico. Você precisa crescer 20% da sua carteira, ganhar não sei quantos clientes, mas eles são ruins em direcionamento tático. O liderado receber uma orientação, um direcionamento, que ele tem que crescer a carteira dele em 20%, isso não ajuda em nada. Ele também quer, se ele soubesse, ele já tinha feito, né? Exato, isso não ajuda em nada. O que ajuda? Como que ele vai crescer esses 20%? Quais são os clientes que ele vai abordar? Quais são as atividades que ele tem que desempenhar? Qual é esse volume de atividade? Qual que é a conversão desse cara hoje? Ele precisa de mais ou menos lead do que o outro que tem uma conversão maior ou menor. Qual é o gap dele? O gap dele está no topo de funil, no meio do funil, no fundo do funil. Então, líder precisa absorver a porrada e transformar isso em direcionamento tático. E o vendedor precisa pegar esse direcionamento tático, atuar com disciplina e excelência para garantir que o que está na mão dele vai ser feito, entendendo que o resultado é consequência. E como calibrar a balança de apoio e cobrança? Não é fácil. Não. Não é trivial. Mas eu diria que a cobrança ela é feita em cima do direcionamento tático. Se eu te mostro que você tem uma carteira de 50 clientes, com uma concentração enorme em topo de funil, e você está falando com aqueles 2 clientes que estão com a proposta engatilhada, você não está seguindo o meu direcionamento tático. Perfeito. Consequentemente, você vai fechar aquelas vendas e sua carteira vai implodir. Se fechar, exato. Então, a cobrança, ela vem do tático. E qual que era o contraponto da cobrança, perdão? O apoio. O apoio vem no desenvolvimento. Às vezes, o vendedor ali, ele não está trabalhando no topo de funil porque ele não sabe como abordar o cliente. Ele não sabe qual meio de contato usar. Ele vai na rede social, ele vai no e-mail, ele vai no WhatsApp, ele vai na ligação, ele faz um PAP. Qual que é a abordagem que Exato. usa? Você vai ter vendedores mais sêniors, você vai ter vendedores mais júniors, você vai ter um vendedor que está
com um alto nível de senioridade, já super avançado na carreira dele, mas que não conhece aquele mercado, ainda está rampando dentro daquele mercado. Então, o apoio, ele vem muito na percepção, na identificação do líder de qual é o gap daquele cara e no suporte ali para criar essas ferramentas para desenvolver esse gap. Eu acho que o lance do apoio e cobrança, cara, é assim, né? É você olhar muito pro número que ele tem que entregar, certo? Então, a meta de vendas e o desdobramento que essa meta tem que ter no dia a dia dele ou dela para ele chegar lá, que é o tático que ele tá falando. Sim. Então, por exemplo, para eu fazer 10 vendas no final do mês, quantos pitches de venda eu tenho que rodar? Para eu fazer X pitches, quantas abordagens eu tenho que fazer, por exemplo, no telefone, sabe? Eu acho que é conseguir desdobrar. E aí, na reunião de alinhamento, que pode ser uma reunião com o time ou até o one-on-one, é você perguntar para o vendedor assim, óbvio que o líder já tem a informação porque ele está olhando no CRM, ou deveria ter, né? Ele olha e fala assim, mas e aí, Daniel, como é que tá? Aquilo que a gente combinou no tático ali, né, para você fazer as 10 vendas, tantos pitches, tantas ligações, como é que tá? Cara, quando você fala com um profissional que cara, é profissional, ele já sabe, antes de te responder, que ele já está sendo cobrado, porque ele já está se cobrando, sabe? Eu acho que é muito desse lado, assim. E quanto mais experiente, eu não tô falando de idade, eu tô falando assim, quanto mais sênior a pessoa, menos eu acho que a gente tem que ficar cobrando, porque às vezes no olhar a pessoa já sabe, tipo assim, putz, cara, esse mês aqui eu andei de lado e eu sei que eu não vou entregar as 10 vezes que eu combinei com você. E no outro ponto, o líder que só apoia é o team leader, né? Fica com um pompom. É o animador de torcida. É o animador de torcida, sobe escada, estoura bexiga, faz almoço no Outback e tal. E quando você vai ver na essência, a equipe não tá vendendo, não tá batendo meta. E, porra, cara, bater meta, todo mundo fala de bater meta, né? Um jargão, a gente já gravou anúncio aqui. Gostamos, inclusive, né? A gente adora, cara. A gente gravou anúncio, porra, bater meta e tal, é super importante, mas é aquilo, pra eu bater meta, e você, no começo da sua resposta, você trouxe muitos princípios estoicos, e a gente fala muito de estoicismo aqui no podcast. Cara, bater a meta, tem muita coisa que acontece que tá fora do meu controle. Então, pô, se eu ficar falando pro time bater meta, e aí eu vou na minha cultura e falo que um dos pilares é fazer aquilo que tá no nosso controle, eu tô jogando uma isca e eu não tô jogando a isca na grama. Não tem peixe na grama. Cara, eu acho que conceituando, apoio, cobrança é o que fazer. E apoio é o como fazer, sabe? Mas é aí que mora a dificuldade, porque eu vejo os líderes cobrando resultado. Resultado está fora do seu controle. Não cobra atividade, cobra resultado, né? E o apoio, eu acredito que você só cobra o que a pessoa pode dar. A gente conversou sobre isso. Se eu não desenvolvi a pessoa, se eu contrato uma pessoa júnior e eu ainda não expliquei para essa pessoa como faz, ela não está completamente desenvolvida, eu posso cobrar dessa pessoa? Eu posso cobrar dela estudar, eu posso cobrar dela as atividades que eu falei para ela fazer, ela me trazer de volta as questões com dúvida e tudo mais, né? Então, tem muito líder que foi... Tem muito líder que, quando era colaborador, teve um líder de cobrança extrema e a gente precisou se autodesenvolver. Todo mundo já deve ter passado por isso, né? Meu líder não está me ensinando nada, vou ter que aprender como é que faz, né? A gente sai correndo para entender como é que funciona o jogo e a gente começa a entregar por milagre, porque a gente buscou o desenvolvimento sozinho. Já aconteceu com um monte de gente que teve que trabalhar com um líder que não desenvolvia o suficiente o time, né? Nós como liderança, né, eu só cobro o que eu desenvolvi. Se o meu time é júnior e eu não apoio, eu não posso ficar cobrando, né? Eu gosto de partir do princípio, na liderança, que as pessoas estão entregando o seu melhor com o que elas têm para fazer. Ninguém está subperformando de propósito. Faz sentido? Né? Eu concordo com de propósito, mas eu acho que as pessoas podem entregar mais sim, cara.
Concordo, né? Que é o lance Mas de desenvolver. a gente precisa ajudar essas pessoas a entender como elas podem entregar mais. Às vezes falta resiliência, a gente precisa desenvolver a resiliência no cara. Não, Mas não é que ele gosta de não estar entregando, né? Então, o papel do líder tem muito, poxa, fulano não tá entregando. Por quê? Aonde ele precisa de apoio? Eu apoio. Dei o apoio necessário, ele tem tudo que ele precisa para bater. Por que não tá batendo? Aí eu posso cobrar, né? E essa calibragem eu acho extremamente necessária pra gente não espanar o time, porque se eu só cobro e não apoio, a galera sai, né? Se eu só fico apoiando e mesmo assim a galera não entrega, eu fico numa posição vendida, né? De querer ajudar o tempo inteiro e eu sendo cobrado lá em cima, né? Então, a balança da liderança está muito nesse sentido. Qual que é o tático, qual que é o processo, o que precisa ser seguido, aonde são os gaps, e aí é individual. Porque o treinamento geralzão, não, vamos ensinar todo mundo a fazer tudo o que precisa fazer. Mas as duvidinhas são pontuais, as dificuldades comportamentais são individuais, são do perfil da pessoa. O líder que consegue fazer um resultado fora da curva, ele desenvolve 1 a 1 para que cada pessoa consiga entregar o seu melhor. E aí eu consigo meu time inteiro batendo meta, e daí eu bato. Né? Daniel, você tocou num ponto muito importante. Eu, por exemplo, hoje respondo para o CEO da empresa. O cara não me diz como que eu tenho que fazer. Ele me diz o que eu tenho que fazer. O meu papel é transformar a porrada que vem de uma cobrança em direcionamento. Plano. Exato. Eu faço o plano e eu cascateio esse plano, certo? Em relação a desenvolvimento de venda, a gente vive um momento em vendas que precisou chegar em 2010 praticamente para começar. Porque até então, o vendedor ele era autodidata. O que a gente tinha de conteúdo, isso daqui que a gente está vivendo, pega 10 anos atrás, o conteúdo era motivacional. Você pode, você consegue, Vamos lá, você é um campeão, você tem a força dentro de você. Olha Cara, no espelho e diga que você força? é o cara. Como é que é? Eu sou um Power Jedi. pose. Cara, Power pose. e o que eu faço com isso? Beleza, eu vou imitar o super-homem e vou fazer o quê na frente do cliente? Que conteúdo que eu vou levar para ele? Então, hoje não. Hoje a gente já sabe que venda é processo, venda é técnica, venda é ciência. Até então, venda era atitude. Tanto que grande parte dos vendedores de anos atrás era aquele cara que tentou de tudo na vida e foi bater numa equipe de venda. Ou o cara que teve resiliência suficiente para aprender o necessário na base de tentativa e erro. Sim. E ir errando muito. Sim. Né? Eu hoje estou no mercado imobiliário, a equipe de venda do mercado imobiliário, ela tem vergonha e receio de se identificar como corretor. É verdade. Assim como grande parte dos vendedores tem vergonha e receio de se identificar como vendedor. Cara, eu sou vendedor. Somos todos. E eu não tenho dúvida disso. E como que eu me apresento para o cliente? Com alguém que pode ajudar, que vai ver se faz sentido. Facilitador, Cara, account. não. Eu tô aqui para te entregar uma solução e eu vou te mostrar como a minha solução é melhor. Então, isso é um ponto crucial, assim. Até pouco tempo, você não tinha como se desenvolver como vendedor. E os líderes de antes estavam aprendendo também na prática como liderar uma equipe de vendas que não tinha como se desenvolver. Então, a gente vive, nesse momento agora, é uma era para você criar, de fato, excelentes vendedores, equipes de altíssima performance. Conteúdo não falta, né, Lê? Conteúdo não falta. Eu acho que a gente não tocou aqui, a gente acabou olhando muito a pressão por resultado pelo olhar do líder, né? E até da própria empresa, da corporação. Mas, cara, a gente conhece muito vendedor que se pressiona, né? Que ele coloca pressão. Eu acho que isso é importante numa dosagem certa, né? Eu sempre fui um cara que eu sempre fui muito... Eu usava o termo automotivado, né? Mas eu tinha minhas ambições, meus objetivos e tudo mais. Mas às vezes eu errava a mão, eu me cobrava demais, assim, e aquilo passava do saudável, sabe? Sim. Eu acho que essa é uma habilidade que quem tá nos escutando aqui, quem escuta o Papo de Vendedor, já viu eu e o Dani comentar. Do tipo assim, cara, é por isso que eu falei assim, você sempre pode melhorar, né? E se eu, como ser humano, sempre posso melhorar, né? Se eu parto desse princípio,
eu tenho que mostrar pro meu liderado, pra minha liderada, que ele também pode melhorar, que aquele trabalho tá legal, mas pode ser melhor, que a gente vai evoluir. E que é uma jornada. Não adianta eu esperar algo que, de repente, eu só teria com alguém que tem 5 anos de experiência de alguém que tem 5 meses. Eu não tô sendo congruente. Eu tô com a expectativa muito grande, muito alta, versus a pessoa que não tem essa habilidade porque ela não chegou lá ainda. Vai chegar, né? Então eu acho que tem que fazer esse disclaimer, porque às vezes a gente se coloca muita pressão e essa pressão ela tem que ser dosada, né, cara? Ela vira ansiedade, né? Ela vira ansiedade e aí atrapalha. E o que mais existe é vendedor ansioso. E aí nesse ponto que você tocou, né, linkando com o que eu tinha falado, todo mundo consegue mais do que tá fazendo. Só que a pessoa precisa estar disposta. E aí quando o cara não está disposto, você pode colocar a melhor liderança em cima do cara. Se o cara ele não vai fazer... burro empacado, né? Ele não vai andar, pode acontecer. E essa dosagem é importante. Mas eu vejo isso com bons olhos e é papel do líder saber conduzir. O cara que tá se autocobrando é aquele que tem um objetivo. Ele sabe onde ele quer chegar. Aí você apoia. Aquilo pra ele ajuda ele a se desenvolver. Quantas vezes eu já não tive conversa em one-on-one que a pessoa tá desesperada e eu falo, cara, você tá se cobrando de coisas que eu não tô te cobrando. De onde tá vindo essa cobrança? Ah, mas é porque eu acho que não tá bom. Cara, isso é bom. Para um líder ter um profissional assim, é excelente. Facilita o trabalho Ele do líder. tem ali um possível camisa 10. É aquele cara que sabe onde quer chegar. Mas isso vem com uma carga complicada. Porque se o cara ele está num autoflagelo de, eu posso mais, eu preciso de mais do que isso, insatisfeito, ele começa a entrar num estado de escassez e desespero que se transparece na reunião, piora a situação dele. E aí o cara mais tranquilo, nada, né? E o cara mais tranquilo, muitas vezes, consegue desenvolver melhor. Então, de novo, cabe ao líder, né? Ver o cara com excesso de cobrança e tal, né? Essa coisa que tá borbulhando desse cara pode ser transformada em combustível, mas pode ser o que vai fazer a ruína desse cara. Sim. Né? Porque se você não ajuda esse cara a manter a calma, a dar a ferramenta que ele precisa e tudo mais, ele pode ficar desesperado demais, nervoso demais, meter um burnout e começar a perder a racionalidade nas reuniões a ponto do resultado dele piorar ao invés de melhorar. E, cara, na tua opinião, o que o profissional que passa por isso deveria fazer? Terapia. Protagonismo, ele tem que procurar ajuda. Mas ele pode procurar ajuda no líder dele também. Ele pode. Se o líder tem uma capacidade legal de feedback, de inteligência emocional, ele vai ajudar esse cara. Né? Porque o ponto ali é justamente isso. A pessoa, ela está mal internamente. Né? Quando você fala, cara, nem eu tô te cobrando isso daí. Pega leve, respira. O cara respira, ele entra num estado, de repente, um pouco melhor, do tipo, beleza. Por que o cara se cobra tanto assim? Às vezes foi dentro de casa que teve isso, né? Tirou 9,5, chega em casa para 9,5? O que você errou? Porra! Né? E os outros lá tirou 8, ganha parabéns em casa. Sim. Né? Aí, porra, eu tô tomando esse tipo de cobrança, eu levo esse tipo de educação que eu tive em casa para dentro do trabalho, tô tirando 9,5, tô com medo de ser, né? Repreendido pelo meu líder. E aí eu fico num papel de insegurança, baixa confiança. Pô, 9,5 você tá inseguro e você tá com baixa confiança. Como que você vai performar desse jeito? Se o 9,5 não é bom o suficiente, a perfeição, ela não é um lugar a ser alcançada. Né? Então, de novo, o líder pode trabalhar esse cara ao ponto de colocar ele num nível de expectativa, aprender a lidar com frustração, com rejeição, com essas coisas, num ponto que ele fique mais tranquilo e consiga fazer o 9,5 todo mês, que aprender a comemorar maravilhoso. Também, né? Aprender a comemorar, merecimento. Sim. Que vem do protagonismo de novo. Isso aí, muito bom, muito bom. Central de desabafo dos vendedores, como eu posso te ajudar? Senhora, calma aí. Você acha que seu cliente ficou cego? Como assim, senhora? Ele respondeu, vou ver, te avisa e sumiu? Como assim seu cliente entrou num portal? Portal pra Nárnia? Ó, senhora, eu vou fazer o seguinte.
Eu vou te encaminhar para o setor de vendas do workshop Vendas pelo WhatsApp do pessoal dos Super Vendedores. Eles estão promovendo um treinamento prático, online e ao vivo, que vai acontecer no dia 10 de agosto, das 9 à 1. Lá eles vão te ensinar as melhores técnicas de vendas pelo WhatsApp, desde como prospectar, abordar, negociar e contornar as objeções no principal canal de vendas do Brasil, para a senhora parar de ser ignorada pelo seu cliente e começar a fechar mais vendas por lá. E olha só, esse treinamento cai como uma luva para você que faz todo tipo de vendas, seja de produto ou de serviço. Então faz o seguinte, para você garantir a sua vaga, clica no botão Saiba Mais e vem agora para o workshop online e ao vivo dia 10 de agosto comigo e com o Daniel Mestre. Tamo junto? Então vai lá, saiba mais!